Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui nós para o quadro Descomplicando. Então você que está nos assistindo pela primeira vez, não deixe de nos seguir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, que isso ajuda nós, que a gente venha a evangelizar, levar essa mensagem mais longe possível, tá bom? Posso contar contigo? Então vamos lá, o assunto de hoje é namoro e o jugo desigual, tá bom? Então eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Então vamos falar um pouquinho disso, o jugo desigual. Para que você possa entender, o jugo, ele era colocado, e é colocado ainda, até hoje nos interiores a gente vai ver isso, sobre os bois. Sim, sobre os bois, para lavrar a terra, para carregar peso. Tem lugares interiores que não é caminhão que faz isso ainda, é bois, né? Claro, a tecnologia veio, muitos estão usando hoje, mas antigamente, principalmente, era feito somente com animais, bois, touros, animais fortes. E o jugo desigual, se nós pegarmos para tentar entender, é quando você colocava um animal, um touro ou um boi muito forte e colocava um muito fraquinho. Porque ali haveria um problema para carregar aquele peso. Porque o touro pesado, o touro forte, ele automaticamente ele tem mais força que o mais fraco. Então ele puxaria com mais força e poderia arrebentar por um lado, poderia sobrecarregá-lo, porque o outro não teria a mesma força, não teria o mesmo não teria a mesma intensidade. E não só isso, a gente começa a ver os pontos negativos do problema. Primeiro, que aquele mais forte iria cansar mais rápido, porque além de ele ter que carregar a carga quase que sozinho, ele teria também que puxar o outro boi. O outro boi, por ser mais fraco, ele não teria tanta força, ele poderia travar no meio do caminho, ele poderia ir ao seu extremo. Por quê? Porque é um jugo desigual. E um relacionamento, e não é só relacionamento, que o apóstolo Paulo está falando do jugo desigual aqui, sobre várias questões. Mas aqui a gente vai olhar principalmente hoje no meio dos jovens, que essa pergunta ela é muito dita: por que eu não posso namorar alguém que não vai na igreja? Ele é uma pessoa muito boa, mas ele não vai na igreja. Por que os meus líderes não são a favor? Porque o meu pastor não é a favor? Mas por que isso? Porque, de fato, a gente entende que haverá um jugo desigual. Porque uma coisa a gente precisa entender: o problema não é você discutir com alguém sobre uma interpretação de um assunto. Por exemplo, não há um problema, hoje a minha esposa Tainara, nós temos uma visão diferente de algum versículo. Nós temos opiniões diferentes, ou seja, nós temos opiniões diferentes naquilo que Deus fez. Mas a gente tem a certeza que foi Deus que fez. Do que de uma discussão aonde você vai ter que se colocar para discutir se de fato foi Deus quem fez ou não foi Deus quem fez. Você está entendendo? Outra coisa, você vai ter que carregar o mais fraco. Sim, você, no relacionamento de um jugo desigual, você vai ter que entender que você vai carregar o mais fraco. Você hoje é mais forte, você já conhece a palavra. Terceiro, você vai ter que defender os princípios que acredita. Sim, você não vai ter que somente falar o que Deus fez, mas você vai ter que defender o que Deus fez. E outra, tudo aquilo que vai contrário à palavra, você vai ter que defender. Você não vai poder simplesmente falar, isso está não comparte com a Bíblia, você sabe disso. Não, você vai ter que defender, você vai ter que provar e você vai ter que lutar contra isso. Por quê? Porque é um jugo desigual. E o quarto, isso traz problema. Isso vai trazer discussões. E não somente isso, você vai ter que estar sempre 100% bem. Porque como você vai conseguir pedir ajuda? E quando eu digo ajuda, alguém que tem a palavra de Deus
para alguém que não tem a palavra de Deus? Como você vai conseguir convencer alguém a andar com vocês se vocês não estão de acordo? Isso a Bíblia vai falar lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Como andarão dois juntos se não estão em acordo? Então a gente precisa entender que um relacionamento, principalmente um namoro, que é algo que está iniciando, é para se conhecer, sim, é para se conhecer, ele precisa ser embasado na palavra. Nós vamos falar, Bruno, não fala muito em questão de namoro na palavra. Sim, não fala. Mas a gente entende que para um futuro, a palavra, ela é o alicerce, ela é o nosso GPS, o nosso manual, a forma de como nós precisamos viver a nossa vida. E se você quer namorar para casar, você precisa entender que no seu casamento, da mesma maneira, a palavra, ela precisa estar edificada no seu lar, na sua vida. Porque senão você também terá um jugo desigual. E quais são os jugos desiguais? Diversos. Ir aos cultos, estar disposto a fazer a obra, estar disposto a pagar um alto preço. Você já é batizado, você já sabe o preço que Jesus pagou pela sua vida. Então você já tem a sua mente de que você precisa fazer mais pela obra. Mas a pessoa que está do seu lado, será que ela tem esse entendimento? Será que ela consegue discernir isso? Então nós precisamos entender, principalmente no relacionamento de namoro, mas eu poderia falar aqui sobre as amizades, eu poderia falar aqui sobre você ter negócios com pessoas descrentes, sobre você ter sociedades com pessoas que não têm a base da palavra como primeiro lugar, sobre o pilar, sobre viver e buscar sempre os princípios da palavra. Você pode ter um problema. E no relacionamento que a gente procura se relacionar para noivar, casar e ter uma vida juntos, é necessário ter este cuidado. Por isso, jovem, você que está me assistindo, quem sabe você está tendo a oportunidade de escolher. Quem sabe o seu pai, a sua mãe, o seu tio, alguém não teve essa oportunidade ou no momento não pensou, agiu na carne, agiu pelo momento e hoje, quem sabe, estão tendo uma vida frustrada por uma má escolha. Hoje você tem a oportunidade de escolher, de esperar, de buscar em Deus e de saber que se você de fato quer ter um casamento abençoado, se você quer de fato ter um futuro abençoado onde Deus habitará no seu lar e cuidará de você, do seu futuro cônjuge, você precisa buscar alguém que já conhece a palavra ou que está caminhando a conhecer a palavra. Alguém que já está buscando e ame mais a Deus do que a você. Porque aquele que ama mais a Deus do que a você, com certeza ele é uma pessoa que vai saber te respeitar, que vai saber te honrar, vai saber te ajudar nos momentos difíceis e vai ter uma palavra de esperança, porque ele também entendeu que ele e você, ambos, precisam de Cristo. Então, não se coloque em jugo desigual. Não se coloque a viver uma vida que pode não ser da vontade de Deus. Não se coloque a viver um momento, sendo que vocês têm um futuro brilhante pela frente, se vocês obedecerem a palavra de Deus. Tá bom? Que esse vídeo possa te abençoar. Se você conhece alguém que de fato precisa ter esse entendimento, envia para ele com carinho, com amor, em amor. Fale para essa pessoa, eu vi esse vídeo, lembrei de você. Deus tem o melhor para você. Espere o tempo certo, espere o tempo de Deus. Não tome uma decisão precipitada, não tome uma decisão avoada, porque o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Tá bom? Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa servir de um trampolim, que possa servir de motivação para você. Que Deus vai trazer uma pessoa que não vai ser como um jugo desigual, mas vai ser uma pessoa que vai andar junto contigo, para ver você crescer e você ajudar ela a crescer. Tá bom? Então, um abraço, até a próxima semana.